tarde, irmãos, graça e paz, amém? Achei interessante que a irmã veio perguntar assim para mim: pastor, qual a versão da Bíblia que você vai usar? Daí eu peguei e falei assim: como que a gente faz se Deus fala para a gente deixar tudo que a gente preparou no banco? Eu falei: não sei nem o que eu vou pregar. E nós estávamos hoje no almoço. Eu saí 4h30 da minha cidade, eu sou de Taubaté. Quem esteve aqui na última conferência de empreendedorismo que eu ministrei, levanta a mão. Então tem muita gente que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Cristiano Miranda, eu sou de Taubaté, do Ministério Sonho de Deus. Sou casado com a Leila, 23 anos, tenho 2 filhos, o Caio, que está com 19, a Bruna, com 15. E a gente tem servido o corpo de Cristo já há 22 anos, dentro do Ministério Apostólico e especificamente nos últimos 15 anos bem dedicado ao cuidado de pastores. E eu tenho dentro do Ministério Sonho de Deus um trabalho específico que se chama Aljava, onde nós cuidamos de pastores de várias partes do mundo. E esse tem sido meu encargo nos últimos anos no corpo de Cristo, servir a igreja. E para mim é uma honra estar com vocês aqui, me sinto muito feliz. E todas as vezes que nós falamos de uma conferência profética, eu entendo que a música que foi cantada hoje aqui, ela faz muito sentido sobre perder o controle. Porque se tem uma característica do ministério profético, é que ele é um ministério que nos tira de uma zona de conforto. E o ministério profético, ele é o fundamento da igreja. A igreja tem como fundamento os ministérios apostólicos e proféticos. Então uma igreja, ela é profética na sua essência, na sua natureza. Se uma igreja não é profética, ela não consegue entender e nem discernir a vontade de Deus para os dias presentes, E eu ia falar até um pouco sobre isso hoje, mas o Senhor me pediu para mudar tudo que eu ia falar na hora do almoço, numa conversa que nós estávamos tendo com o Jason. Semana passada eu recebi um diagnóstico bastante delicado de uma pessoa da minha família, de uma enfermidade bem grave, que clinicamente não tem cura, e foi na quinta-feira. Ou seja, fazem 3, 4 dias. E a minha vontade no primeiro momento, uma das pessoas mais importantes da minha vida, e a minha vontade no primeiro momento foi ligar para o Medina e falar: cara, eu não tenho condições de ir ministrar. Mas uma das coisas que eu tenho entendido no ministério ao longo dos 23 anos servindo ao Senhor, é que as nossas dores têm que produzir vida. É que no corpo de Cristo não se trata das nossas vontades, mas da dele. E ao longo dos últimos anos eu tenho sido processado pelo Senhor no sentido de ser conduzido à cruz. E eu quero te dizer que o ministério profético, ele é um pouco diferente do que às vezes você pensa que é o ministério profético. Existe muito misticismo quando se fala do ministério profético no Brasil. Mas o ministério profético é um ministério que opera num nível violento de morte. Porque para que você possa acessar o coração do Pai, você precisa conhecê-lo através do Filho e através da cruz. Então não existe ministério profético que não passe por pessoas crucificadas. Todas as vezes que um ministério profético nasce de pessoas que não conhecem a cruz, ele se torna manipulação, ele se torna problema, ele se torna confusão, ele aponta para o eu e ele não aponta para Cristo. Então eu gostaria de nessa tarde contribuir um pouquinho para que a gente compreenda o ministério profético, mas que o ministério profético possa ser gerado no teu espírito através de um pai falando com seus filhos, porque o nosso Deus é um Deus de amor, e mesmo nos momentos onde Ele quer nos ensinar, Ele só pode ensinar se a base dessa mesa de comunhão for o amor. Vocês sabem, como eu falei, eu tenho uma filha de 15 anos, eu não sei se vocês têm filhos adolescentes, mas você entender o coração de um adolescente é um ministério profético. É um grande desafio, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. E a minha filha, ela tem um temperamento muito próximo ao meu. Ela também é colérica. Ela é um cruzamento de vespa com marimbondo, sabe? Então quando ela fica brava, ela fica bem brava. E quando eu preciso corrigi-la, ela chama a Bruna também, e quando eu preciso corrigi-la, muitas vezes o negócio... ela reage mal à correção. E um dia o Senhor falou assim para mim: o problema não está nela, o problema está com você. Você precisa criar um ambiente de amor, para que depois você possa falar e chegar ao coração dela. E eu não estava conseguindo saber como chegar ao coração dela, até que eu fiz um desafio para ela e falei assim: você não tem a vontade de treinar comigo?
Ela falou assim: eu acho que eu não gosto, pai. Eu falei: vamos assistir uma vez. Ela foi assistir um treino, depois no outro ela estava junto, e a gente criou um meio de comunicação que era treinar junto. E daí todos os treinos ela saía comigo e falava assim: pai, você viu como eu evoluí? Eu falei: vi. Pai, você viu que eu consegui? Eu falei: vi. Daí ela saiu, eu falei assim: parabéns. Eu falei: você está linda, você está ficando mais forte, né? Você está com o seu braço, está ficando forte. E quando ela estava naquela vibe assim, toda felizinha que eu estava elogiando, daí eu ia e falava assim: sabe aquele assunto que a gente precisava conversar? Gente, que diferença. Ela estava com o coração aberto, ela me ouvia, ela respondia. Então agora eu descobri que todas as vezes que eu quero corrigir ela, tem que ser indo ou voltando do treino. Melhormente voltando, que daí quando ela foi bem, o ambiente está preparado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu entrei aqui nessa tarde, parecia que eu sentia o ambiente preparado de um pai de amor para falar com seus filhos. Sabe, há uma janela profética preparada nessa tarde para que o Senhor possa te ensinar algumas coisas, porque a base de tudo que Deus quer ensinar nasce do amor. Se você não tiver convicção que você é amado por Deus, tudo que eu falar para você vai ser distorcido pela lente da sua percepção pessoal ou do problema que você está vivendo. Sabe, João Batista foi um cara que foi chamado do maior entre os profetas. E ele foi alguém que teve a capacidade de discernir nos seus dias que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Em dias como os que nós estamos vivendo, de um governo de esquerda, de muita opressão, de muita carga tributária sobre o povo, enquanto as pessoas pensavam que o Messias seria um libertador político, João Batista falou assim: não, esse é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Só um profeta consegue ver o que ninguém está vendo. Mas esse mesmo cara, quando foi preso e quando estava na cadeia, chamou seus discípulos e falou assim: vai, pergunta para ele se ele é de fato o Messias ou se a gente deve esperar outro. O que mudou dentro de João? Que a convicção que ele tinha que Jesus era o Cristo vira de uma forma tão radical e violenta o estado e a condição que ele estava vivendo. A sua prisão, as suas dificuldades embaçaram a sua visão com relação ao Messias. Eu entreguei a minha vida a Jesus no último ano da faculdade de engenharia. Eu caminho com Cristo fazem 25 anos. E eu vou falar para você que o Senhor já me levou por caminhos muito difíceis. Eu já provei alguns tipos de dores. Um dia o Senhor me falou assim: eu vou te levar a conhecer a cruz. E eu meio que eu romantizava aquilo. E a cruz não se conhece através da árvore do conhecimento, mas só através da árvore da vida. Você pode ouvir pessoas falando sobre a cruz, mas é diferente você ouvir pessoas que já estiveram na cruz manifestarem a vida que elas receberam depois de passar para a cruz. E quando você entende isso, você consegue perceber que só aqueles que tiveram uma experiência profunda com a cruz são capazes de discernir a vida. E por que eu estou falando isso dentro de uma conferência profética? Porque nós estamos em dias onde é importante nós termos discernimento. Porque se você não conseguir ter percepção dos dias que você está vivendo, não adianta você querer predição de futuro, não adianta você querer saber de futuro, se você não sabe viver os dias presentes. E o ministério profético dentro do novo pacto, ele é um ministério que primeiramente veio para edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14. O ministério profético no antigo pacto, ele tinha uma função de apontar a vinda do Messias. Estava muito ligado a Israel e a vinda do Messias. Mas o ministério profético no novo pacto, ele muda a sua movimentação. Ele passa a operar a partir de edificação, consolo e exortação. E se você não entende isso, você não consegue perceber as mesclas que foram feitas no ministério profético. Quais mesclas? Pessoas se movendo a partir da lei e se colocando como juízes. Quantos aqui já experimentaram ou já tiveram uma experiência negativa com um profeta que quando começou a falar com você, fez você sentir medo? Alguém aqui, quando o profeta vem para o teu lado, ele muda o tom de voz, fala com uma cara brava e de repente você fala assim: ai, que medo, o que ele vai falar de mim? Você se sentiu mais exposto do que amado. Quantos já? Só eu, levanta sua mão. Aquelas tia do coque que chega para o seu lado e fala assim: ela vai me fulminar. Porque
A falta de discernimento do que é o ministério profético no novo pacto faz homens e mulheres de Deus que até são profetas, mas que não são ensinadas a se mover dentro do protocolo profético do novo pacto, que elas se movam através do medo e do juízo. Só que essa dimensão, essa esfera do ministério profético já acabou. Romanos capítulo 8 fala que o espírito de vida, que a lei de espírito de vida nos libertou da lei de pecado e de morte. Ou seja, aqui Romanos 8 fala que existem dois ambientes jurídicos, e nós estamos num novo ambiente jurídico que é espírito e vida, aonde um Deus de amor se revela através do seu Filho em amor, e nos dá discernimento suficiente para entender os dias que nós estamos vivendo, e nós não vamos mais caminhar sobre a face da terra como cegos, como surdos, mas conseguindo entender exatamente qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Quantas pessoas, quando muda o cenário político, já estão pensando assim: eu vou mudar de país, eu vou me mudar de profissão, e ficam perdidas a qualquer oscilação que acontece na economia ou à sua volta, porque assim como João Batista, que se movia no antigo pacto, as coisas visíveis são mais fortes que as coisas invisíveis, mas para quem nasceu do Espírito, nós não nos abalamos com as realidades que são abaladas, porque quando as coisas que são abaladas se abalam, aquelas que são inabaláveis permanecem. E eu quero te levar a refletir sobre uma coisa, que o ministério profético no novo pacto, ele é um ministério exclusivo de filhos. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. O profeta do novo pacto, ele tem como principal característica que ele entende a dimensão do que é ser filho. O antigo pacto, os profetas eram homens que se moviam de forma isolada, eram homens que caminhavam sozinhos. Eles eram homens que tinham experiências e percepções que o Espírito tomava a vida deles e eles profetizavam. Até Saul profetizou no antigo pacto. Mas no novo pacto a palavra de Deus diz que a jurisdição mudou. Apocalipse diz que Cristo é o Espírito da profecia, e que o Espírito da profecia veio habitar em mim e em você. Ou seja, todos nós somos proféticos, ainda que nem todos sejamos profetas. Você pode não ter o ofício de profeta, mas você tem o espírito profético habitando em você. E é isso que precisa te dar discernimento do que é ser igreja nos dias de hoje. Porque se você não tem percepção profética, discernimento profético, você não consegue discernir a palavra que é liberada, se ela tem vida ou se ela tem morte. Você não consegue discernir quem você admira, se flui da parte de Deus ou se flui da parte de Adão. As características do ministério profético do antigo pacto mudaram radicalmente para o ministério profético do novo pacto. E esse ministério profético no novo pacto, ele é inaugurado a partir da cruz. E aqui eu quero te levar a refletir sobre uma coisa. O Evangelho de Lucas, no capítulo 14, se eu não me engano, fala assim, que Jesus falou que o Filho do Homem, era necessário que o Filho do Homem fosse levado e fosse julgado pelos homens. Mas a palavra diz assim: mas essas realidades eram ocultas aos olhos dos seus discípulos. A cruz, preste atenção, a cruz é um mistério escondido até hoje. A cruz é um mistério escondido até hoje. Você acha que Maria tinha dimensão do que estava acontecendo na cruz naquele momento que ela viu o seu filho sofrendo? Você acha que os discípulos entenderam o que estava acontecendo na cruz e por isso eles fugiram? Você acha que os soldados romanos entendiam o que estava acontecendo na cruz? Você acha que o inferno entendia o que estava acontecendo na cruz? O inferno, enquanto Jesus estava na cruz, estava festejando. Por quê? Porque a cruz era um mistério entre o Pai e o Filho. Ninguém mais conseguia entender o que estava acontecendo na dimensão do Espírito. A cruz era algo oculto aos olhos dos homens e ao mundo espiritual. Só entendia a cruz o Pai e o Filho. Tanto que a conversa do pai e do filho era: Pai, se for necessário, afasta de mim esse cálice, sim, todavia seja feita a tua vontade. Eu só vou fazer aquilo que eu quero que o meu pai quer que eu faça. E o pai conversava com o filho a respeito da cruz, mas ninguém conseguia entender o que era a cruz.
Nem mesmo Maria e João, que estiveram ali vendo de perto a crucificação, eles conseguiam ver o que estava diante dos seus olhos, mas eles não tinham a dimensão espiritual, que ali Deus estava reconciliando todas as coisas através do seu Filho, que ali Ele estava julgando o pecado, a morte, e inaugurando uma nova era. Ninguém conseguia compreender isso. Agora, na cruz acontece algo muito interessante. João, ele foi o discípulo mais jovem, que acompanha Jesus naquele momento, e está ali do lado de Maria, e de repente Jesus da cruz. Você consegue me acompanhar nessa cena? João ali, aquela cena triste, Jesus dilacerado, as pessoas olhando e falando assim: o ministério dele acabou, já não tem mais jeito, tudo que ele falou não vai se cumprir. Mas tinha alguém ali, tinha um jovem que caminhou com Jesus, não por aquilo que ele podia oferecer, mas porque aprendeu a amar ele profundamente, e ele ficou até o final. E de repente, aos pés da cruz, ele vendo Jesus daquela realidade, naquele quadro, não tinha formosura, não tinha nada que pudesse oferecer, era impossível crer que aquele homem daquele jeito iria ressuscitar. Mas João continuou ali, e quando ele continua ali, Jesus fala para ele: filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E sabe qual é a palavra que Jesus fala para chamar João de filho? Ruios. Eis aí o teu ruios. Só que tinha uma coisa: no antigo pacto, até a cruz, porque todo o período de Jesus sobre a face da terra era ainda antigo pacto, amém? No antigo pacto, o processo de ruiotesia, de amadurecimento, de reconhecimento que um judeu se transformava homem, acontecia com 30 anos. É por isso que Jesus esperou os 30 anos para começar o seu ministério. Quando João vai à cruz, Jesus faz algo inédito. Ele emancipa João e o chama de ruios, tendo João seus 17, 16 anos de idade. Por quê? Jesus está apontando um sinal profético. Só existe um lugar capaz de te amadurecer e te emancipar como filho, e esse lugar é a cruz. João foi o primeiro homem chamado de ruios, porque ele teve a ousadia, a coragem de ir à cruz. E João tinha tanta consciência do que aconteceu com ele, que depois, se você ler o Evangelho de João no capítulo 1, ele fala assim: e a todos os que o receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ele não usa a palavra ruios, de serem chamados tecnion de Deus. Ele foi chamado por Jesus de ruio. Quando ele fala, quando você aceita Jesus, você não entra na condição de ruio, você entra na condição de tecnion. Você sabe o que é tecnion? Você sabe o que é ruios? Ruios é um filho maduro, capaz de administrar a herança do pai. O que é tecnion? É um filho adolescente. É aquilo que a Bíblia fala em Hebreus, que nada difere de um servo, mesmo sendo filho, não pode administrar porque é imaturo. Então Jesus, ele nos deixa aqui um ensinamento: a cruz é o local que emancipa filhos imaturos a filhos maduros. E João entendeu isso e fala assim: quando você aceita Jesus, você se torna filho, mas você precisa passar por um processo de crucificação, porque ele sabia muito bem. Ele falou assim: a todos quando receberam dele o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos, mas existem filhos maduros e existem filhos imaturos. E ministério profético é uma coisa para filhos maduros. Você sabe qual que é o grande problema da igreja quando diz respeito ao ministério profético? São profetas imaturos se movimentando. É como você dar um fuzil AR-15 na mão de uma criança de 7 anos de idade e falar para ela entrar numa loja de cristais. Você dá um poder muito grande para alguém que não sabe lidar com ele, e daí ele acha que o poder é dele. E daí o ministério profético, por ter sinais, por ter evidências, ele acaba sendo fácil de ser usado para manipulação. E como nós temos hoje uma igreja que na sua maioria é imatura, são facilmente manipulados, e tem pastores que, percebendo isso, falam assim: não quero ministério profético aqui nessa casa, porque dá muita confusão. É mais fácil você cortar o que você não entende do que você levar um processo de amadurecimento. Porque para você levar num processo de amadurecimento, você tem que sujeitar um cuidado.
Por isso todos nós precisamos entender que como igreja nós precisamos ser cuidados. Todos que estão frequentando essa conferência aqui pertencem a essa casa. Quem não é desse lugar, levanta sua mão. Uau, quanta gente de fora. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como eu vejo? Você me perdoa se eu estiver te falando algo que você discorda de mim, mas nós estamos aqui numa conferência para a gente conferir, e eu quero te propor um pensamento. Quantos de nós escolhemos igreja pelo estacionamento, pelo ministério infantil, pelo louvor que nos gosta, mas não pelo cuidado e pelo processo de amadurecimento que pode ser gerado em nós? E te digo mais, quando Deus te coloca num lugar onde vai ter alguém te corrigindo, te ensinando para amadurecer, você fala assim, está me corrigindo, está pegando meu pé, eu vou pular fora. Tem pessoas que estão quebrando o processo de amadurecimento. Toda vez que Deus te propõe amadurecer, você foge do processo, você interrompe o processo, você aborta o processo, e é por isso que você continua tão imaturo. E é por isso que você não entende os processos de Deus. E é por isso que no momento de dor você acha que Deus te abandonou. Não, Deus não te abandonou. Você que não é maduro o suficiente para entender a fé que te faz vencer, e a fé para fazer você também aprender a perder. Como assim, pastor? Existe fé para vencer, existe fé para perder. Tem pessoas que sabem lidar muito bem com a vitória, mas não sabem lidar com a derrota. E tem pessoas que sabem passar por derrotas, mas elas entram em níveis grandes de soberba quando passam pela vitória. Por isso que Paulo, ele fala o seguinte: eu sei viver no muito, sei padecer necessidade, sei ter abundância e sei passar por escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe quem falou isso? O único homem no Novo Testamento que entendeu a dimensão da cruz. Ninguém escreveu na cruz no Novo Testamento como Paulo. E sabe o que habilitou Paulo a escrever sobre a cruz? Ele fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Por que Paulo conseguiu ter a dimensão e a revelação da cruz? Porque ele passou por um processo de ruiotesia. Paulo passou por um processo de amadurecimento. E quando nós passamos por um processo de amadurecimento, Deus pode nos revelar a obra da cruz. E quando Deus nos revela a obra da cruz, Ele nos habilita a fazer parte da sua edificação, porque Deus só trabalha na face da terra com pessoas crucificadas. E por que Deus só trabalha com pessoas crucificadas? Porque pessoas crucificadas são pessoas que podem ser conduzidas pelo Espírito. Sabe, hoje nós vimos uma ministração incrível do Medina, e foi interessante porque ele foi contando todo o contexto da simbologia da rocha, que é Cristo, nesse texto que é um dos mais maravilhosos em termos de tipificação de Cristo no Antigo Testamento, que é a fenda da rocha. Só que eu quero te dizer uma coisa: quando a Bíblia fala de terra, ela está falando de pessoas. Sabe aquela parábola do semeador? Quantos se lembram da parábola do semeador? Quantos aqui já leram a Bíblia? Levanta sua mão e diga amém. Glória a Deus. Não, vocês estão rindo. Sábado eu estava ministrando no nosso trabalho com pastores. Tinham 400 pastores. Eu falei assim: quantos aqui já leram a Bíblia? Vocês acreditam que mais da metade não levantaram a mão? Pastores, irmãos, eu estou falando sério. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são discipuladas pelas músicas que ouvem, pelas pregações da internet, mas não leem a Bíblia. Então glória a Deus pela tua vida que lê a Bíblia. Hoje em dia é raro crente que lê a Bíblia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: misericórdia. E eu estava falando então para vocês que leem a Bíblia da parábola do semeador. Um semeador saiu a semear, e parte daquelas sementes caíram na beira do caminho, num solo espinhoso, num solo pedregoso, e outras em boa terra. Cada tipo de solo é comparado ao quê? Um tipo de coração. Fala assim: parabéns, irmão, você está entendendo a Bíblia. Quando a Bíblia fala de terra, ela está falando do quê? De coração, de tipificação do homem, da natureza humana.
Quando nós olhamos o Antigo Testamento e essa transição do Egito até a terra prometida, o Egito, a terra do Egito simboliza um tipo de pessoa. A terra prometida, Canaã, simboliza o outro tipo de pessoa. O Egito simboliza a natureza adâmica pela qual todos nós nascemos. Todos nós nascemos em Adão, mortos, separados de Deus. Mas Deus tem um projeto incrível para mim e para você: nos tirar, nos transportar de Adão a Cristo. E esse transportar de Adão a Cristo está descrito no Antigo Testamento em sombra, em figura, com essa transição do Egito à terra prometida. A transição do Egito à terra prometida é a transição que Deus quer fazer na minha vida e na tua, nos arrancar de Adão e nos levar a Cristo. O mar, o batismo nas águas, a morte é por que Moisés não pode entrar em Canaã? Porque Moisés é símbolo da lei. Moisés tipifica a lei, e a lei não adentra no ambiente da graça. Você jamais vai conseguir entrar em Cristo se você continuar com um coração legalista. Você jamais vai conseguir entender ministério profético no novo pacto se você entende que o ministério profético tem como base juízo e não reconciliação. Porque Coríntios nos fala, e Paulo está habilitado a falar isso porque ele teve experiência com isso, que a nós foi confiado o ministério da reconciliação. O que é isso? Quantos aqui já ouviram falar dos 5 ministérios de Efésios 4:11? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Paulo está descrevendo aqui que existe um processo para produzir em nós o que? Amadurecimento. E como se dá esse processo? Através de 5 graças ministeriais. Cristo foi distribuído no corpo. Existe uma medida apostólica, existe uma medida profética, existe uma medida pastoral, e isso ficou escondido da igreja por muitas décadas. Por isso que a igreja não amadurece, porque tudo ficou concentrado na figura de uma pessoa. Mas de repente, quando começam a restauração dos 5 ministérios, principalmente no Brasil, isso começa a ser tratado como título, como se você ser um apóstolo, como você ser um profeta fosse superior do que você ser um pastor. Mas todas essas 5 graças, elas só têm uma finalidade: trabalhar juntas para o amadurecimento dos santos, para que nós possamos alcançar a estatura de Cristo. E todas essas 5 graças, elas operam debaixo de um guarda-chuva maior que se chama Ministério da Reconciliação. Então, se você vê um profeta que passa por um ambiente e não produz reconciliação, fuja desse profeta. Porque todo ministério no novo pacto, ele caminha e aponta para a reconciliação. Todo ministério profético no novo pacto, ele nasce de um coração de pessoas humildes. Profeta orgulhoso, profeta soberbo não é profeta. E eu posso te afirmar isso. Todo aquele que provou de Cristo, provou da sua humildade. Sabe, nós estamos num tempo, ouça o que eu estou te dizendo, quando Bolsonaro perdeu a eleição e que muitas pessoas entraram de luto, eu entrei no Twitter e comecei a ver os comentários, e estavam derrubando, o Supremo estava derrubando algumas contas gigantes, conta do Nicolas Ferreira com não sei quantos milhões de seguidores, conta do André Valadão, e de repente começa um movimento no Twitter, as pessoas falando assim: vamos apoiar as contas menores, vamos fortalecer os pequenos. E quando eu ouvi aquela frase, o Espírito me pegou por dentro e falou assim: esse é um movimento que eu começo a fazer agora. Eu vou derrubar os grandes para fortalecer os pequenos, porque eles entraram no lugar de vaidade, porque eles entraram no lugar de soberba. E Deus só opera na terra através de pessoas crucificadas e que se movam através de um lugar de humildade. Corra, corra. Sabe o que Deus vai fazer com você nos próximos anos? Algumas pessoas que você ouvia, você não vai mais suportar ouvir. Algumas pessoas que você admirava, você vai parar de admirar. Porque pelo discernimento profético você vai perceber aquilo que flui de vida e aquilo que flui de morte, aquilo que flui em amor e aquilo que flui de uma vaidade pessoal.
porque todo ministério profético ele tem que apontar para Cristo e não para um homem. Sabe, muitos de nós, quando vemos o tema conferência profética, nós imaginamos que vamos chegar e vamos receber profecia, porque nós criamos um ministério profético místico. E o ministério profético tem que nos dar um discernimento de corpo, tem que nos dar uma sensibilidade de olhar para o nosso lado e conseguir perceber a dor de alguém que senta do nosso lado e tirar os nossos olhos de nós mesmos. Você quer experiência com o ministério profético? Se torne sensível à dor de quem está do teu lado. Quando eu estava em casa na quinta-feira e que eu recebi a notícia, estava em casa não, eu estava em Ribeirão Preto, até com o Medina e com a Elaine, que eu recebi essa notícia desse diagnóstico. O Senhor falou assim: meu filho, da mesma medida de dor eu te dou uma medida de consolo. E eu estava na casa de uma pastora que cuida há 2 anos de um marido enfermo, e eu compartilhei com ela. Ela falou: Cristiano, posso orar com você? E ao mesmo tempo que eu recebi aquela notícia, eu percebi: Senhor, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é cuidadoso de me preparar para receber uma notícia dura num ambiente desse. E parece que desde aquele dia o Senhor me fez entrar num estado de slow motion, sabe, de câmera lenta. Parece que eu estou vendo o mundo mais devagar. Parece que eu estou percebendo as pessoas, cada sorriso, cada expressão. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para os meus pais, quando eu olho para o meu pastor, eu estou começando a ver coisas que eu não percebia. Parece que Deus foi me desacelerando para me mostrar: você está vendo que tem valor? Você consegue estar sensível ao que eu estou te mostrando, meu filho? E cada coisa tem se tornado tão violenta dentro de mim. E eu vim de Taubaté, hoje era 4:30 da manhã, passei a noite inteira sem dormir, porque eu não sei você, mas quando eu tenho que acordar cedo, eu acordo antes do despertador, porque eu fico encanado assim, falo assim: nossa, eu não posso perder a hora. Eu olhava no relógio, era 1h da manhã, 2 horas, 3 horas. Bom, eu acordei 4:30 e pensei assim: eu vou chegar lá, daí eu dou uma dormidinha no hotel à tarde e tô beleza, né? Daí chegamos, tivemos um almoço que foi violento. Daí eu cheguei no hotel e falei assim: agora eu vou tomar um banho e dar uma descansada. Cara, o Senhor me pegou de uma maneira, eu comecei uma choradeira falando com Deus. E daí eu cheguei aqui e falei: vou tomar um Red Bull para ficar acordado. Daí depois que eu ministrar, eu volto para o hotel para dormir um pouquinho e vim para a palavra da noite. Daí a Elaine falou assim: ah, Cris, fica aqui direto. Daí eu falei: Senhor, tá bom, vai, eu já não tenho mais controle da minha vida mesmo, mas eu estou com a minha boca tão seca. Pensei assim, queria pelo menos uma balinha. De repente o João me vira e fala assim: Cris, você quer uma bala? Eu tinha acabado de pensar. Irmão, você pode pensar que é porque eu sou São Paulino, mas me bateu uma sensibilidade, uma vontade de chorar na hora. Eu falei: Senhor, o Senhor é muito cuidadoso, irmãos. Deus é muito cuidadoso. E posso te falar uma coisa, João? Foi tão profético o que você fez hoje, que o Senhor me falava assim: fala para ele que o nível de sensibilidade que você teve para ouvir que naquele momento o que eu queria mais era uma bala, que o Senhor falou assim: você vai começar a provar da sensibilidade de Deus cuidando de detalhes da sua vida. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer, porque quando a gente se dispõe em sensibilidade a ouvir Deus pelos outros, Deus começa a demonstrar essa sensibilidade para nós. À medida que nós damos, nós recebemos, irmãos. Sabe, para que você quer ministério profético? Você está buscando um vidente, alguém que tem uma bola de cristal para falar do teu futuro? Se essa é a tua motivação, você está enganado. Agora, se você quer que o Senhor te ative profeticamente para te tornar sensível a quem está do teu lado, você está no lugar certo, e Deus vai fazer isso com você nesses dias. Deus vai te pegar por dentro, não para resolver só os teus problemas, mas para te mostrar com sensibilidade a dor de quem está do teu lado, para que você possa servir ao corpo de Cristo na edificação, consolação e exortação. Quantos podem dizer amém a isso? Quantos querem entrar no lugar que João entrou? Senhor, eu quero ir para a cruz. Sabe, quando o apóstolo Paulo soltou aquela frase: quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, ele não estava se referindo à sua infância. Ele estava falando sobre um período da sua história.
em que ele achava que agradava a Deus, mas ele matava pessoas. Pode ser que você viva um período da sua vida como crente, que você acha que o teu cristianismo agrada a Deus, mas você mata pessoas. Você mata naquilo que você fala, naquilo que você julga, naquilo que você condena, naquilo que você não entende. E sabe o que o Senhor quer fazer com você? O Senhor quer que os seus olhos naturais se fechem, para que você possa perceber o mundo pela ótica dele. Foi exatamente a experiência de Paulo. O Senhor para Paulo e fala assim: agora eu vou revelar a você o Cristo. E daí os olhos dele são fechados, ele fica literalmente cego, e os seus olhos espirituais se abrem e ele começa a ver o que ele nunca tinha visto. E é por isso que ele pode dizer também, depois ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, porque ele foi completamente absorvido por uma nova ótica da vida. O que o Senhor quer fazer com você nessa conferência profética nesses dias é absorver completamente a tua vida, absorver a tua vida na dele. Sabe, a tua mensagem, se você é ministro do Evangelho, se você tem o sonho de pregar a palavra, a sua mensagem, ela não pode ser algo que está escrito numa anotação. O Senhor quer te fazer uma carta viva, que possa ser lida simplesmente pelo olhar, simplesmente por um sorriso, simplesmente por uma bala entregue. Eu posso te dizer que o que eu experimentei com o João hoje foi muito similar ao que eu experimentei 2 semanas atrás em São Paulo. Eu tinha ido 40 dias atrás, eu estava no Japão. E eu estava no Japão ministrando nas igrejas que nós cuidamos de lá. E dessa vez foi a primeira vez que eu levei meu filho comigo. E todos os quartos de hotel que eu ia, ele estava junto comigo. Mas teve um hotel que não tinha 2 camas de solteiro no mesmo quarto, então os irmãos da igreja pegaram 2 quartos de hotel. E aquela noite eu chorei muito, porque eu estava passando por um momento de profunda angústia. Eu estava me sentindo só mesmo, no meio daquela multidão de pessoas e no meio de tantas coisas fazendo ao Senhor. Parecia que eu não me sentia compreendido. E naquele momento onde Deus estava trabalhando algumas coisas dentro de mim, que eu falei: Senhor, está muito difícil, existe uma pressão espiritual, uma carga violenta nessa nação, o maior índice de suicídio no mundo, e eu sinto o peso espiritual das nações que eu entro. E estava muito difícil aqueles dias naquele lugar. E de repente, 2 semanas atrás, eu estava em São Paulo e eu chego numa conferência profética. Um profeta da Holanda que nunca tinha me visto. Eu cheguei atrasado, sentei na primeira fila, na posição onde está o Vitor e a Bruna assim. E o cara acabou o louvor, veio na minha direção e falou assim: no dia que você estava no Japão, naquele quarto do hotel. Eu falei assim: meu Deus, quem que falou para esse cara? Ele nunca tinha me visto. Ele falou assim: no Japão, naquele quarto do hotel, quando você chorava e clamava, eu ouvi o teu choro, e eu quero te dizer que eu sou contigo, eu tenho te fortalecido, e eu dei essa nação nas tuas mãos. E ele começou a falar e eu chorava. E eu peguei aquela palavra profética que foi gravada e mandei na hora para o meu filho e falei assim: olha o que eu recebi. E meu filho falou assim: mas pai, que momento aconteceu isso? A gente estava o tempo todo junto no Japão, eu não te vi chorando em nenhum momento. Eu falei: você lembra o único dia que você dormiu num quarto e eu no outro? Foi nesse dia. E aconteceu exatamente o que esse homem está falando. E ele falou assim: por que você está me mostrando isso? Eu falei assim: eu estou te mostrando para você entender o cuidado de Deus. Porque para cada medida de prova que a gente passa, Ele manda uma medida de consolo para nos falar assim: eu estou com você. Sabe por que o Senhor me fez sair da minha casa e vir aqui? Para dizer para ti: eu estou com você. Eu te amo, meu filho. Você não está sozinho. Pode parecer muitas vezes que Deus não está te ouvindo, mas Ele sabe exatamente a aflição do teu coração. E eu quero te dizer uma coisa: aqueles que parecem ser os piores dias na nossa vida são os dias de experiências mais profundas com o Espírito, porque nós só podemos receber consolo à medida que nós nos abrimos para ser consolado, porque o Espírito do Senhor é o próprio Espírito de consolação. Se você não precisa de consolo, você nunca vai compreender a ação do Espírito Santo.
Deixa eu te perguntar uma coisa nessa tarde: quantos aqui precisam ser consolados pelo Espírito de algo que está carregando dentro e que ninguém sabe? De uma dor que você carrega, de um choro que você tem preso na garganta, de situações que você vê mal resolvidas na sua vida e você tem buscado uma resposta do Senhor. Há alguém que está precisando de consolo do Senhor nessa tarde? Tem meia dúzia pelo menos. Vocês são uma igreja que está bem. Mas eu preciso de consolo do Senhor todos os dias. Sabe por quê? Eu aprendi que eu não consigo mais viver sem Ele. Eu tenho sido sustentado por Ele na minha vida. Todos os dias, para eu estar de pé, eu preciso dEle. Sabe qual a sensação que eu tive quando Medina me passou o microfone e me apresentou para ministrar? Como uma criança que pela primeira vez ia pregar a palavra. Sabe, irmãos, meu coração disparou. E eu me sentia... Eu vou contar uma coisa para vocês rapidamente e vou voltar nesse ponto aqui. Quando eu tinha meus 20 anos de idade, estava no último ano da faculdade de engenharia, eu estava começando a me converter. Tinha ido 2, 3 vezes na igreja. E minha mãe falou assim: filho, esse ano é o ano da tua formatura. Eu queria muito que você fosse orador da turma. Eu sempre sonhei em ter um filho orador. Eu falei: mãe, vê se isso não vai ficar com a minha irmã, com o meu irmão, porque eu não sei falar em público. Eu sou muito tímido. Quando fazem a chamada oral em sala de aula, fala Cristiano, eu já fico todo vermelho. Ela falou assim: ai filho, eu queria tanto. Eu falei assim: para agradar minha mãe eu vou dar meu nome lá, daí eu não vou ser eleito mesmo. E daí eu falo para ela: olha, eu tentei, né? Daí passou lista na sala de aula: quem quer ser orador aqui? Daí eu coloquei meu nome lá. Daí meus amigos olharam e começaram a falar: ah lá, o Cris está querendo ser orador, vamos votar nele só de sacanagem. E daí começaram a votar, eu ganhei. Quando eu ganhei, e eu contei para minha mãe desesperada, ela ficou feliz da vida. Mas eu falei: o que eu vou fazer? Eu não conseguia falar numa roda para 3 pessoas, imagina uma formatura. E eu cheguei em casa recém-convertido, comecei a chorar, falei: o que eu vou fazer nesse lugar? E o Senhor falou assim: vai ser sua primeira pregação. E eu falei sobre Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Naquele dia, quando eu peguei o microfone, eu tremia, meu coração disparado. E quando eu comecei a falar, todo mundo estava rindo, brincando. De repente foi ficando um silêncio. Eu olhei para a plateia, estava todo mundo chorando. Ainda fiz o apelo e uma multidão aceitou Jesus. Quando eu saí dali, isso foi na cidade de Campinas, onde eu fiz faculdade, eu comecei a me deparar nos cultos com alguns pastores que tinham se tornado profissionais do púlpito. Eu percebi que os pastores circulavam em cidade e eles levavam a mesma palavra, e eles iam pregando a mesma mensagem em todos os lugares. E tinha alguns pastores que eu gostava, que eu já sabia até o que o cara ia falar na hora que ele ia falar, de tão decorado que era a pregação. E um dia eu fiz uma oração ao Senhor. Falei: Senhor, a única coisa que eu não quero na minha vida é que o evangelho se torne algo mecânico. Eu não quero me tornar um profissional do púlpito. Eu quero que todas as vezes que eu fale de uma vida que é real em mim. Eu fale do que eu vivo e não algo que eu ouvi, que eu imitei, que eu copiei. E sabe, todas as vezes que eu subo para ministrar e me dá esse tremor por dentro, eu falo: obrigado, Senhor, porque eu não estou brincando de ser pastor. Eu entreguei completamente a minha vida pelo evangelho. E um dia eu fiz uma oração ao Senhor, quando Ele me falou: eu vou te mostrar a cruz. E eu sabia que as coisas iam ficar complicadas. Eu falei assim: Senhor, para a morte ou para a vida, na alegria ou na tristeza, eu não vou te deixar e eu não vou parar de ministrar. Não foi uma nem 2 vezes que eu saí de casa para ministrar, quando a única coisa que eu queria é que alguém orasse por mim, diante das dores que eu estava vivendo. O ministério profético não é uma brincadeira. Ministério profético não é predição de futuro. Ministério profético não é cartomancia. Ministério profético tem que ser a sensibilidade de ouvir a Deus em função da vida dos outros. Entender que a tua dor pode se transformar em vida. Sabe, quando você dá significado à tua dor, tudo faz sentido. Quando nos últimos 10 anos eu encontrei pessoas que falavam assim para mim: Cris, sabe por que eu estou de pé?
porque eu observei tua vida e tudo que você passou nesses anos, e eu falei assim: se ele conseguiu, eu vou ficar de pé. E quando eu ouvia cada palavra dessa, me dava força para continuar. Eu quero liberar sobre a tua vida uma ativação profética nessa tarde. Por quê? Porque eu entendo que é necessário. Não existe cristianismo sem fundamento profético. O fundamento profético é que nos dá a bússola para entender para onde Deus está nos levando. Hoje eu estava conversando com o Diego, Diego, né, o seu primo, que foi me buscar lá no hotel, e eu estava falando para ele: Diego, você está se mudando para cá? Ele falou assim: estou, pastor, estou me mudando aqui para São José do Rio Preto. Ele falou assim: é uma cidade muito boa. Eu falei assim: sabe o que eu aprendi? Não existe cidade boa ou cidade ruim. Existem lugares onde Deus quer que a gente esteja. Porque eu fui 15 dias atrás para os Estados Unidos, e tem um povo lá que todas as vezes que eu vou lá me honra demais. Eu sou muito amado, muito querido pelas pessoas de lá. E eu fui ministrar nessa igreja lá, e o pastor falou assim: Cris, você podia ficar por aqui, né? A gente está desenvolvendo um ministério, tem um ministério de inglês, espanhol, você fala bem, e daí de repente você nos ajudava com o povo brasileiro. E aquilo ali parece incrível. Que proposta incrível ficar lá, uma cidade que a gente acha lindo, que a gente gosta de estar, pessoas que nos amam. Mas aquele lugar incrível pode ser para mim o pior lugar do mundo, se eu for para lá sem uma direção do Senhor. E como que eu posso saber aonde Deus me quer? Através de uma sensibilidade profética. Não é só alguém chegar para mim e falar assim: te diz o Senhor. Mas eu tenho que ter discernimento profético para ouvir e saber se é o Senhor que está falando. Então eu quero nessa tarde te levar a uma compreensão que você precisa, é urgente, é necessário que você amadureça, para que o discernimento profético, para o espírito da profecia poder governar a tua vida e as tuas decisões. Porque se você não for governado pelo Espírito, você vai ser levado de um lado pelo outro, de acordo com as circunstâncias da sua vida. E o Senhor te trouxe nesse lugar, nesses dias, para te conduzir a um processo de amadurecimento, para entender as realidades que você está vivendo, e que Ele quer te mover do lugar onde você está, para um lugar mais profundo no Senhor. Se você deseja isso, mas eu quero que você deseje, se você deseja isso conscientemente, a disposição de se render completamente ao Senhor, não um evangelho de emoção, não um evangelho simplesmente das soluções pessoais, mas estar rendido a Cristo, e poder desfrutar do cuidado dEle, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, mas você entender que a sua vida vai ser gasta todos os dias no centro da vontade do Senhor. Para isso opera o ministério profético. Quantos desejam isso na sua vida? Se coloque de pé. E amanhã eu quero te convidar. Amanhã à tarde eu vou ter a oportunidade de ministrar novamente, se o Senhor me permitir. Eu quero estar falando sobre discernir os dias. Nós precisamos discernir os dias que nós estamos vivendo como igreja aqui no Brasil. E o Senhor me deu uma palavra sobre isso, e eu quero liberar essa palavra amanhã nesse lugar. Então eu queria te convidar a estar aqui amanhã, assim como hoje à noite, não perder, porque são dias onde o Senhor construiu um ambiente para nos apanhar por dentro. Amém? Amém? Feche teus olhos. Sabe, irmãos, quando Jesus foi à cruz, João poderia ter ficado de longe e falado assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou contigo. Mas o fato dele ter caminhado até aquele lugar demonstrou que de fato ele queria. Existem algumas coisas que são proféticas, e nós estamos numa conferência profética. Eu poderia orar normalmente para você daqui e você aí, mas eu queria te convidar a dar um passo, porque quando eu te convido a dar um passo, você está se movendo profeticamente no sentido de falar: Senhor, eu vou me movimentar, eu vou caminhar sobre essa palavra liberada, porque eu preciso amadurecer, porque eu preciso crescer, eu preciso ter um encontro real com a cruz. Você precisa, assim como Paulo precisou, assim como eu precisei, você precisa conhecer a cruz, não através de uma teoria,
não através de uma teologia. Você precisa ter uma experiência real com a cruz, que te rasgue. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo fala que nós somos constituídos, pode vir aqui à frente, eu vou continuar falando contigo. Paulo fala que nós somos compostos de um homem exterior e de um homem interior. Você já ouviu Paulo falando sobre isso? Que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Você sabe o que é o homem exterior e interior? O homem exterior é a unidade entre o teu corpo e a tua alma. Quantos de nós somos conduzidos no homem exterior? Nos nossos instintos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, os arrepios que sentimos. Mas existe um homem interior, que é o teu espírito, quando se funde ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando se torna um com o teu espírito, a isso Paulo chama homem interior. E sabe o que é necessário para que o homem interior governe a tua vida? Que você seja rasgado no homem exterior. A cruz, ela é como um abridor de lata, ela rasga a lata para extrair o que está dentro. O seu homem exterior precisa ser rasgado. Só que a cruz é um lugar que você tem que ir espontaneamente. Jesus não foi arrastado para a cruz, ele falou assim: pode deixar, é necessário. Sabe, você precisa vir aqui nessa tarde e entender, é necessário eu romper com a imaturidade que tem colocado em risco o meu casamento. É necessário eu romper com a imaturidade que qualquer coisinha na igreja me chateia e me faz pensar em desistir. É necessário romper com a imaturidade que faz com que os problemas pareçam que Deus se esqueceu de mim. Não, Ele não se esqueceu de você. Ainda que a terra se mude, que os montes se abalem, ainda que todas as coisas estejam fora do teu controle, Ele continua tendo o governo da tua vida. Eu declaro sobre essa tarde que a cruz seja revelada em teu espírito. Eu declaro que o teu espírito seja ativado numa nova dimensão, que os teus olhos espirituais se abram, que a tua visão natural e egoísta da vida seja quebrada, seja moída, e que a vida do Filho flua em você de dentro para fora. Põe a tua mão sobre o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu ativo sobre cada um dos meus irmãos o espírito profético. Eu declaro, Pai amado, um tempo de amadurecimento. Eu declaro um tempo de crescimento. Eu declaro um tempo de revelação interior. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o Senhor te encha de ousadia, de convicção. Você não está sozinho. Toma esse lugar, Senhor. Toma esse ambiente, Senhor. Transforma-nos de dentro para fora.